Olá, nossos queridos amigos que nos acompanham por toda a parte do universo através das redes sociais. Estamos começando a partir de agora mais um bate-papo semanal. Toda semana um bate-papo especial com uma personalidade diferente. E hoje nós temos a honra de receber aqui em nossos estúdios o ex-prefeito da cidade de Lavandeira, aqui da região sudeste do Tocantins, Antônio Maria. 50 anos de idade, também participou da história da cidade de Lavandeira, tem muitas coisas boas para contar para a gente e nós, que toda quinta-feira, 8 horas da noite, levamos este programa até você através das redes sociais, Facebook, YouTube e também aos sábados, 10 horas da manhã, dentro do programa A Cidade em Foco, um dos maiores e melhores programas jornalísticos do Brasil, na cidade de Campos Belos de Goiás, pela rádio RCB AM 1520, no comando Hamilton Mendes. Aproveito e abraço também o Ivan Almeida e o vovô Mariano. Vamos cumprimentar aqui o nosso convidado de hoje, Antônio Maria. Forte abraço, é um prazer recebê-lo para a gente participar desse bate-papo. Tony. É um prazer meu, né, estar aqui nesse programa, né, falando um pouco, batendo um papo aqui, né. A gente fica muito, assim, agradecido, né, pelo convite, né, e estamos aqui, né, para a gente responder algumas questões, né. Tá certo, gente. O Antônio Maria é muito querido aqui na cidade de Lavandeira. Eu estou aqui há 4 anos e quase 4 anos e meio. E por onde a gente passa, a cidade é pequenininha, né? E por onde a gente passa, as pessoas sempre falam muito bem do ex-prefeito Antônio Maria. Ele é uma pessoa excepcional, muito querida aqui no município. E vocês vão ficar, para quem conhece já sabe, para quem ainda não conhece vai ficar sabendo a partir de agora. Eu queria que você começasse contando sua história. Quando foi, como foi que você chegou na cidade de Lavandeira? Se nasceu mesmo por aqui, se veio de fora, de onde você veio? Fala aí pra gente, Antônio. Primeiro dar uma, assim, cumprimentar a todos, né, que vai ouvir essa reportagem, né, dar um abraço a todos, né, Hamilton Mendes, né? Hamilton Mendes, que é o comandante lá da rádio, né? Nosso amigo Célio aqui, companheiro, né? Que chegou aqui já há alguns anos, né? E tem feito um bom trabalho aqui, a gente fica feliz de saber, né? Pessoas competentes, né? Que está aqui nas nossas imediações, né? E falar sobre a minha, assim, como a sua pergunta, né? Direcionou sobre a minha trajetória, né? Eu sou mineiro, né? Mineiro de Unai, Minas Gerais. Unai, pequeno conhece, fica próximo ali de Brasília, né? Uns 160 quilômetros. Meu pai veio para cá no ano de 1970, no final de 72 para 73, né? Isso eu tinha 2 anos, que eu sou de 70, então eu tinha 2 anos, um pouco, né? Então, assim, eu me considero praticamente goiano mineiro, porque naquela época era Goiás, né? Naquela época era Goiás, não existia o Tocantins. Aí, logo em 89, né, se eu não me engano, o estado dividiu e se tornou Tocantins, né? Então, assim, eu me considero mesmo tocantinense, né? Porque mineiro, meus pais, eu nasci lá, mas vim com 2 anos. Praticamente só nasceu lá, né, Tony? Então, praticamente tocantinense, né? Então, a gente fala Tony para abreviar, porque as pessoas, Antônio Maria, mas a gente chama ele aqui de Tony Maria, é tratado carinhosamente pelas pessoas por Tony Maria. Então, aí chegou aqui e aí você já tinha seus irmãos nascidos, você tem irmãos mais velhos que já haviam sido nascidos também em Minas Gerais, ou nasceram depois aqui já no estado de Goiás, porque era ainda Goiás, e outra coisa que também ainda não era Lavandeira, era o município de Aurora. Isso, nós somos 12, né? 12 irmãos. No caso, era 14, morreu um casal. Então ficou ainda 6 casais, 6 homens e 6 mulheres. Aqui no Tocantins, aí nasceu já a Rosimeire, né? Que já foi vereadora aqui também. Aí nasceu o Elmo, né? Que é o empresário aqui, do mercado aqui. Aí veio o Roberval e o Paulinho. São esses 4 que nasceu aqui já no Tocantins, né? Agora os outros, de mim pra cima, nasceu tudo em Minas Gerais, né? Minas. Então é uma família envolvendo aí mineiros e goianos. Mineiros e goianos. E como é que fica agora? Depois virou Tocantins? Que aí na época... Era Goiás, né? pertencia a Aurora, né? Que era... A Lavandeira sempre teve esse nome, Lavandeira. Desde que nós viemos pra cá, já era Lavandeira, né?
E isso o povo conta, a história é que aqui tinha, como tem o Rio Palmas, e ali existia algumas pedreiras, o povo vinha lavar roupa aqui, pessoal da redondeza aqui, das fazendas. Então, aí devido lavanderia, né, eu creio que, por lavava roupa, aí ficou isso como lavandeira, né? Lavandeira. Que era uma fazenda chamada Fazenda Lavandeira, e com isso não ficou lavandeira, né? Aí passou, a Aurora foi, que foi desmembrada de Aurora, né? E emancipou, tornou independente, mas os nomes, assim, não teve nenhum projeto, nem o próprio legislativo, nem tanto o executivo como o legislativo, não houve interesse de mudar, né? Então ficou sendo lavandeira, né? Mesmo, né? Tony, fala pra gente, para quem está nos assistindo através das redes sociais, para quem nos ouve através da rádio RCB-AM 1520 da nossa querida cidade de Campos Belos, de Goiás, como era Lavandeira quando aqui você, juntamente com sua família, vocês chegaram, como que era? Com certeza hoje, em 2021, temos uma comunidade pequena, provavelmente quando você chegou nesse ano, tinham poucas pessoas, poucas casas. Conta pra gente como que era a Lavandeira. Era bem pequenininha, né? Era praticamente como diz o ditado, uma currutela, né? Eu acho que na época que a gente chegamos pra cá, a casa do meu pai, que é esse aqui, onde fica do lado do armazém, era a última casa dessa rua. Pra cima não tinha mais, tinha onde era a prefeitura ali, que era o antigo colégio, né? Era onde o colégio do primeiro até o quarto ano, né? E não tinha mais nada. Então tinha em torno de 20 casas, no máximo, né? Então era uma curtelinha mesmo, né? Então podemos dizer que você, de fato, participou da história até nesse aspecto, né? Você viu praticamente Lavandeira nascer. E era praticamente uma fazenda, né, Tony? Isso, porque, era que nem asfalto não tinha. Não, era. Aqui nem o asfalto da BR não tinha, né? Passava dentro da cidade, onde dava acesso a Aurora, as demais cidades para frente aí, passava aqui, dentro da curtelinha, né? Então o asfalto já saiu, já foi nos anos 90, né? Anos 90, né? Já foi. Aí já ficou fora da cidade ali, mais abaixo um pouquinho, né? Então, né, nessa época que era uma cidadezinha pequenininha mesmo, era uma curtelinha, tinha no máximo aí umas 20 casas, 20 famílias, né? Tony, aí você chegou novinho, aí você foi crescendo, estudando, tinha escola aqui em Lavandeira ou você tinha que estudar em Aurora? Não, aqui tinha do primeiro ao quarto ano, era aqui, né? A gente estudava do primeiro ao quarto. Quando eu terminei o quarto ano, que naquele tempo não o ensino fundamental ia até a quarta série, hoje é até o quinto, né? Então, ao terminou a quarta série, eu não tinha mais como estudar aqui. Então, o que eu fiz? Meus pais me enviou para Brasília. Então, aqui o caminho era Brasília, né? Sempre não existia Palmas. Aí a gente foi, meu irmão já estava lá, o Castro, né? Que é o Coronel Castro, que ele já morava em Palmas, em Brasília, né? Aí eu fui para lá, morar mais ele. E lá eu terminei o ensino médio, né? E aí depois ele mudou para Goiânia, né? E aí eu fui para Goiânia, morei em Brasília 6 anos, depois fui em Brasília 4 anos. Aí depois meu irmão, o Castro, mudou, que é o Salvador, né? Conhecido mais como Salvador. Ele mudou para Goiânia e também fui, né? E lá terminei meus estudos, né? Olha, coisa boa. Aí vim para cá, né? Aqui tinha um déficit muito grande de professores, né? E eu tinha terminado o ensino médio, naquele tempo, nível superior, eram muito poucas pessoas que tinha, né? Então eu vim para cá e comecei a lecionar com ensino médio, dando aula aí para até o 8º ano, que já tinha abrido aqui até o 8º, né? E depois, em seguida, né, já trabalhando alguns anos no estado, né? Teve o vestibular, passei no curso de matemática, aí concluí o curso de matemática pela Unitins, né, aqui em Indianópolis, e trabalhei aí de professor até um bom tempo. Aí depois que veio o convite para entrar na política, né? Então aí você se transformou num professor de matemática e quando foi que surgiu o convite para você entrar na política? Tinha alguém da família já envolvida na política? Quem foi que fez esse convite? Por que surgiu esse convite? Era a sua popularidade como professor, que já era grande na cidade? Conta pra gente como que aconteceu. Até então, assim, eu nunca tive vocação para política, assim, nunca tive, isso é verdade, nunca tive. Aí a minha vocação mais era para a questão do teatro, né? Eu era muito assim. Meu sonho era ser compositor, era envolver com a arte, né? Inclusive tem músicas aí
da época dos meus 14 anos de idade, letras de música, né? Até na época eu mandei uma letra de música lá pro cantor que eu admiro muito, que é o Sérgio Reis, né? Ele gostou da letra, até pediu para me colocar a voz nela, que ele tinha interesse. Aquelas fitinhas cassete, pediu para botar a voz e mandar para ele. Naquele tempo era difícil, ninguém não achava um violeiro, não achava ninguém que botasse voz. Aí acabei não deixando, não envolvendo, né? Mas sempre dediquei a arte, né? Gostava muito de essas composições. Depois comecei a escrever história de filmes. Inclusive tem um filme nosso aqui, um filme que, inclusive, até esse filme está em fita cassete, né? Naquele tempo era fita cassete, né? Esse filme foi eu que escrevi, né, o filme, né? Aí eu interessei de essa história, fazer um filme dela, né? Aí juntei uns dinheirinhos que tinha aí, fui juntando e comprei uma máquina filmadora, que até era difícil, né? Hoje não tinha celular que filmava. Aí eu comprei a filmadora, fui em Brasília, comprei, e nós trabalhamos nesse filme. Ficamos aí mais de ano filmando esse filme, e os atores daqui mesmo, e fizemos o filme, chamado Pernil e Torresmin, que era o filme, né? Inclusive, esse filme eu quero mandar reproduzir ele, para colocar nele em pendrive, DVD, né? E colocar aí nas redes sociais aí, né? Eu também tenho esse projeto de fazer até mesmo para a população assistir, né? Porque até eu já fiquei curioso. Pois é. Então, assim, sempre tive essa vocação da arte, né? Mas como assim, é muito difícil você sobressair, assim, e fazer sucesso nessa área, é difícil, né? Aí veio o convite, né? Na época, a Lavandeira emancipou, aí o Tonzinho, que inclusive até faleceu, né? Pouco tempo agora, né? Era um grande líder, né? De Aurora e Lavandeira, ele lutou pela emancipação desse município, né? E graças a Deus emancipou o município e Lavandeira se tornou independente. Aí ele foi candidato a prefeito, né? Apoiei ele e ele também me veio o convite para me ser vereador, candidato a vereador. Aí eu disse, vou entrar, né? Nunca tive aquela votação, entrei. Aí fui eleito, né? Na época fui eleito, parece que eu fiquei no oitava posição. E era 9. Aí passou os 4 anos, fui para a reeleição, né? Tonzinho também foi candidato à reeleição. Ele, não, vamos continuar de novo. Aí continuei sendo. Ganhou de novo? Ganhei de novo, aí fiquei sendo o terceiro, né? Esse primeiro mandato foi que o Tonzinho foi prefeito e você foi vereador, foi que ano? Você lembra? 2004, né? 2004. De 2004 a 2008. Então a primeira gestão depois que Lavandeira foi criada foi 2004. Não, eu estou confundindo aqui. 2004 já foi prefeito, né? Foi antes, foi em 90 e foi emancipado em 97, então foi de 98 a 2006. Foi isso. Foi o primeiro mandato meu de vereador, foi nessa época, 90, né? Você era um rapazinho. Eu tinha 26 anos. Aí fui reeleito, né, em 2002, né, que já foi vereador de novo. Aí quando foi em 2004, que já o Tonzinho já tinha acabado o mandato dele, já tinha se reeleito, aí ele fez o convite para ser o candidato a prefeito, né? Aí já estamos. Aí entrei, né? Candidato a prefeito, né? Graças a Deus, deu certo. 2004, né? Em 2004 já fui candidato a prefeito e fui eleito, né? E depois, em 2008, aí veio a reeleição, né? Aí eu fui candidato pela reeleição. Então você foi candidato por duas... Fui. Inclusive, nessa reeleição, eu fui candidatura única, né? Não teve concorrente. Na segunda? Na segunda. Eu tive 96% dos votos válido, né? Da população do município. Então, né? quer dizer que a sua popularidade estava tão em alta que outras pessoas resolveram nem tentar colocar o nome para disputar. Não teve. Inclusive a gente fez assim, minha gestão foi uma gestão assim muito voltada para o progresso do município, né? Isso eu falo assim, não tenho medo de falar porque é real. Todo mundo vê isso aí, né? Você vê, na época acho que o turismo foi por a minha administração. Se você fazer uma pesquisa, você vai ver, exemplo, a gente implementamos ali um balneário ali no Rio Palmas, ali no Beira Rio. Uhum. Foi na época minha, nós fizemos aquele ponto ali, aquele espaço, né? Usamos aquela como é que fala, aquela ilha
Ali nós colocamos a areia nela todinha, fizemos quadra de vôlei, né? Fizemos uma pontinha. Então aquilo ali, até naquele momento, na região aqui, se pegava a Aurora, não tinha turismo. Então foi nessa época que, ó, você pode ver fotos, a gente tem fotos aí, depois até a gente vou mandar para você umas fotos nessa época. Ali, final de semana ali, você lotava, na época de festa mesmo aí que a gente fazia esses eventos lá, a gente botava bandas, né? Sempre a gente de mês em mês fazia um showzinho lá. Era igual um formigueiro de tanta pessoa. Era tanta gente, você não conseguia chegar ali. Então o turismo, assim, a gente começamos, na minha época começou. E também a gente, foi na minha administração, nesse primeiro mandato, que a gente, eu sempre fui esportista, né? Na época minha mesmo de lavandeira, quando a lavandeira nem emancipada era, a gente junto com o Leivalmir, que é um grande professor, um grande amigo que faleceu, inclusive o estádio aí, em homenagem a ele era um esportista. Então ele sempre a gente fazia aqueles torneios, aqueles eventos aqui, e naquele tempo não tinha apoio, né? Aqui não era emancipado, a Aurora não dava muito apoio, né? O poder público lá não dava muito apoio. O que a gente fazia? A gente reunia, fazia uma vaquinha, comprava bola, né? E troféu, a gente ficava juntando um troféu velho, remendava e fazia os torneios. Então assim, eu sempre fui esportista. Então quando eu me tornei prefeito, a minha vontade era fazer um estádio. Aí o povo fala assim, isso é loucura, fazer um estádio num município tão pequenininho, né? Lavandeira, quando emancipou, na época, é cidade aí de 1.000 e poucos habitantes, né? Enquanto Taguatinga, as outras cidades aí, cidades maiores, já tinham quantos anos de emancipação, não tinha nenhum gramado, né? E eu vou fazer o estádio. Porra, você é até doido, isso é loucura fazer estádio na cidade dessa? E tá aí, todo mundo viu aí, sabe, conhece, né, o estádio, que para a região nossa, um dos melhores. Referência, né? Aqui na região, né? E aí a gente construiu um estádio com todo sacrifício, fizemos, e foi um show, né? Aqui, todos os eventos que fazia, assim, torneio, esses a gente fazia aí, lotava. Por quê? Porque até então o povo não tinha conhecimento de um estádio, né? Então foi nessa época minha. Então, assim, com isso, a minha administração, ela assim, se tornou grande, né? Assim, para a região, naquele momento, né? Então, assim, a gente fica muito feliz de ter colaborado, né, pelo município, para a região, né? E as pessoas da cidade, Tony, contam pra gente que já foram realizados muitos grandes shows musicais aqui na cidade de Lavandeira. Não sei se algum deles foi no seu tempo. Por exemplo, já me falaram que Milionário e José Rico já cantaram aqui. Acho que foi o primeiro artista, assim, de nome nacional, né? Acho que foi eu que trouxe aqui na época, né? Que foi o Milionário e José Rico, que eu considero para mim um dos melhores dupla sertaneja do Brasil, né? Eu também acho. E eu sempre fui fã dessa dupla, né? Milionário e Zé Rico. E então, assim, eu tive a oportunidade na época, a gente foi até na época da inauguração do estádio e da escola municipal. Aquele colégio, na época era um colégio, senhor colégio aqui pro município, né? Todo mundo ficou admirado num colégio desse. Foi nessa época, então nós inauguramos o estádio e o colégio. Então aí nós vamos trazer uma dupla de nome. E eu trouxe, a gente conseguiu trazer Milionário e Zé Rico. Inclusive foi assim, a Lavandeira, acho que nunca. Você pode fazer recebeu tanta gente. Você pode fazer uma entrevista aí, acho que a Lavandeira nunca viu gente como viu nessa época, né? Lotou a cidade, né? E por quê? Porque é uma dupla de nome nacional, tanto os mais novos como os mais velhos gostam, né? E então, assim, a gente conseguiu, né, na época, trazer nesses eventos sim, mudar. A Lavandeira, ela cresceu, assim, né, o nome, né? E foi através desse momento que ela foi cada dia crescendo. Começou daí, né? Você chegou numa cidade pacata, quer dizer, praticamente uma fazenda, e logo que você teve a oportunidade, juntamente, claro, com aqueles que te antecederam, vocês já tiveram essa preocupação em fazer a cidade crescer, evoluir. Porque cada um fez, exemplo, Tonzinho foi um grande líder, né? Emancipou, fez muito pelo município, né? E deu os primeiros passos, aí depois veio a administração, né? Depois em seguida veio o João Coelho, pegou um pedaço na época minha, né? Colaborou, veio o Duval, né? Colaborou com a sua parte. Agora está o prefeito atual César, né? Que está fazendo também, colaborando com a sua parte. Então cada um fez sua parte, né?
E o desejo que a gente tem é que os futuros prefeitos que vêm aí, que também faz a sua parte para que o nosso município, cada vez mais, ele desenvolve, cresce, né? desenvolve, e que as pessoas tenham oportunidade. Exatamente, é bom para os nossos filhos e para os nossos netos, Isso. porque a nossa geração passa, mas a tendência é a cidade crescer e evoluir cada vez mais, né, Tonho? Esse é o desejo que a gente tem, né, de ver Lavandeira sempre destacando, crescendo, né, e as pessoas felizes, porque eu me sinto feliz aqui, morando aqui. Né? Verdade. Tonho, aí você me disse que entrou como vereador sem muita experiência. Não era muito a sua área, que você gostava mais da área da arte. Pelo visto que você conta, você era um excelente profissional. E pena que antigamente as coisas eram tudo muito difíceis para que você pudesse dar continuidade, né, nesse seu sonho de ser um artista, de ser um ator, de fazer filmes. Aí depois veio a indicação para prefeito, você foi prefeito. Aí agora eu quero que você conte essa experiência, que você conte os pontos positivos, se houve pontos negativos, como que foi essa sua trajetória nesses 8 anos aí como prefeito de Lavandeira. Olha, assim, a experiência que a gente tem, assim, na minha administração houve avanço, né, muito avanço no município, e a gente colaborou, assim, com a população, né, em todos os sentidos, tanto na área habitacional, como na área do esporte, na área da saúde, então em todas as áreas. A gente tentou fazer o melhor, né? Mas teve a minha falha, né, que assim, a falta de experiência, né? Eu falo assim porque, principalmente, assim, pessoalmente, né, eu assim, acabei assim, complicando a minha situação financeira, como também essa questão judicial, né? Assim, muitas vezes por querer fazer demais e querer ser bom demais. Eu acho que o prefeito tem que ser bom em certo ponto, né? Bom para quê? Fazer as coisas com qualidade, fazer as coisas com responsabilidade, né? Mas também você não pode querer fazer o impossível. E eu quis querer fazer o impossível. Eu quantas vezes não peguei dinheiro emprestado, né, a juro, para cobrir coisa de prefeitura, que muitas vezes o dinheiro é muito limitado, né? Quem é prefeito, como aí tá o atual prefeito César, ele sabe, né? E como os outros já passou, sabem que é limitado, né? E muitas vezes o povo não entende. O povo pensa que caiu uma ponte que ela tem que ser feita hoje, né? O ônibus que estragou, quebrou aqui, tem que ser arrumado hoje, não pode ser para amanhã. E a coisa não funciona dessa maneira. Tudo passa pelo processo licitatório, você tem que ter o dinheiro, né? E muitas vezes até o próprio Ministério Público, né, que é um fiscalizador, muitas vezes ele quer exigir demais, muitas vezes o prefeito faz, tem que fazer isso, né? Alguém denunciou, o ônibus não está fazendo aquela linha, isso quebrou uma ponte lá, então muitas vezes ele quer exigir, aí o prefeito não tem como dinheiro disponível para fazer naquele momento, né? E muitas vezes até a população, muitas vezes o legislativo, né? Cobra demais, quer fazer. E muitas vezes, aconteceu comigo, né? Aí acontecia, não, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer hoje. Aí pegava dinheiro emprestado, né? Para poder fazer. Aí acontecia. Aí depois daquele dinheiro, tantas obras aí que eu terminei com recursos, pegando dinheiro emprestado. Quando saiu outro dinheiro, eu vou cobrir. Isso não pode, você não pode fazer isso, né? E um conselho que eu dou para os gestores ou os futuros gestores, que não faça isso, né? Você tem que fazer daquilo que saiu. Se sair um convênio, o dinheiro é aquilo, então vamos fazer aquilo. Você não pode fazer mais aquilo. Por quê? Porque a prefeitura, exemplo, o FPM é muito limitado, né? Então, se o prefeito não tiver o pé no chão, você acaba gastando mais, né? E acaba se complicando financeiramente. Então isso aconteceu comigo, né? Eu acabei, esse estádio mesmo aí, assim, eu acabei gastando muito, né, para fazer esse estádio. E teve alguns convênios que foi aplicado lá, mas outros foi da prefeitura mesmo, né? E acabei assim. E dentro de tantas obras que nós fizemos aí, então assim, a parte social. Então, muitas vezes, assim, eu acabei me complicando nessa situação, né? Então, eu acho que o gestor ele tem que tomar muito cuidado. Tem que fazer as coisas corretas, mas dentro da lei, né? Não pode querer também ultrapassar, né, os limites, né? Ô, Tonho, eu acho bacana esse bate-papo, né? Até porque tem muitas pessoas até de fora que sabem da sua história,
Por exemplo, eu sei que você não é uma pessoa endinheirada, rica, milionária, porque às vezes alguém fala, então se não deu certa gestão, se ele fez alguma coisa errada, deve ser uma pessoa hoje rica, muito boa de condições. E não era, você era uma pessoa simples, humilde, como é até hoje, trabalhou ali dentro da sua boa vontade. Aí eu te pergunto também, será que, porque sempre atrás de uma grande liderança, como um prefeito que é você, por trás tem que ter muitas pessoas assim também que vestem, né, a mesma camisa para auxiliar, para incentivar, para fazer as coisas certas. Será que também não faltou um pouquinho disso, não? Com certeza, né? A gente sabe que quando você está, por exemplo, na situação de prefeito, né, como eu estava naquela época, muitas vezes você é paparicado, né? E nós sabemos que acho que você tem que tomar muito cuidado, os gestores que está aí, né, que vai vir, tem que tomar muito cuidado com essa parte. Por quê? Eu digo sim, com toda certeza. Eu não estou dizendo isso aqui aleatoriamente, estou dizendo com certeza. Geralmente de 10 pessoas que te procuram, 8 não está com a intenção de te ajudar. De te ajudar, de fazer o melhor para fulano, para ciclano, município, né? Uhum. Mas, com certeza, 8 é interesse próprio. Olha. Né? Então, 2 ali está ali para poder, eu estou aqui para colaborar com a sua administração, bem, né? Para ver você fazendo uma boa administração, fazendo o melhor para o povo. Então, eu digo com certeza, 2 você pode tirar, mas 8 está ali para o quê? Para tirar proveito da sua administração para si próprio, né? E eu acabei não tendo cuidado com isso, né? Então, pessoas que esteve do meu lado ali e acabou me atrapalhando a administração, me complicando, né? E assim, faltou um pouco de experiência, né? Que eu acho que o gestor tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando você está lá, aí todo mundo é que seu amigo. Esse é o cara, esse bate suas costas, esse é o cara, né? Aí quando eu sempre falo por experiência, porque quando eu estava lá na prefeitura, no poder, esse é o melhor prefeito, isso e aquilo, todo mundo bate as costas. Aí depois quando eu comecei a cair numa situação financeira difícil, complicada, né? Aí você foi vendo, só um saindo, outro saindo. Ficou do seu lado só aqueles que realmente eram seu amigo, queria ver o melhor para você, queria, né, ver você... Aquela parte menor, né? Igual você falou. A parte menor, essa ficou. Mas aquela parte maior que queria só... Esse aí vai saindo, né? Isso eu falo, não é só dentro da administração pública, né? Só prefeito, em todas as áreas, todos os segmentos da vida. Todos os segmentos da vida vai ser assim. Isso não vai mudar, vai ser assim. Então quem tem que mudar é o ser humano, é a pessoa reconhecer que nós estamos dentro de um ciclo que vai depender de você. Se você ter cuidado, né? Você saber separar o joio do trigo, né? Porque se você não souber, você acaba se caindo no buraco, né? Então eu acho bacana você explicando isso para a comunidade lavandeirense, para seus amigos que estão fora, estão em qualquer parte aí do Brasil te acompanhando. Porque hoje você é uma pessoa simples, você leva a sua vida de forma simples, eu conheço você, seus filhos, sua esposa, e nós levamos vida simples, da mesma forma que em Lavandeira, você continua trabalhando, você continua sendo professor, então para demonstrar, para mostrar que se alguma coisa deu errado lá atrás, não houve propósito, não houve intenção de fazer nada de errado. Pelo contrário, né? Você, igual você falou, você lutou, tentou e faltou experiência e por isso talvez alguma coisa tenha dado errado. Com certeza, faltou experiência de você saber o que é separar. Porque se fosse malandro, hoje você era uma pessoa tranquila, cheia da grana. Com certeza. Eu até, assim, hoje não, hoje as pessoas já não veem mais isso, mas logo quando eu saí, assim, um ano e pouco, eu vi muita gente falar assim, pessoas comentar assim, eu vi fulano falando aqui que diz que você saiu endividado. Mentira, você tem fazenda no Pará, você tem fazenda em Minas, né? O meu irmão, o Roberval, ele tem uma clínica aqui, clínica a esposa dele é dentista, ele tem uma clínica dentista, né? Lá em Celândia. Aí o povo comentava que aquela clínica era minha. Aquela clínica era em Maria. Então, assim, a gente ouviu muito dessas... Então, assim, se eu tivesse, né, tudo isso, eu estaria passando pela situação que eu tenho passado, situação difícil, dificuldades, né? Andando num carro aí, muitas vezes até um carro, muitas vezes até, como diz o ditado,
em mau estado, né? Passando por dificuldade, fui trabalhar fora, trabalhei 4 anos depois que eu saí da prefeitura em Ponte Alta, dando aula lá, que eu acabei entrando na política e não preocupei em fazer concurso, né? E trabalhei lá de contrato e agora, atualmente, esse ano não voltei para lá, não estou trabalhando, né? Por causa da pandemia? Geralmente é porque o prefeito lá, ele... Ah, por causa da mudança. Mudou o prefeito, né? E a gente, quando muda, você sabe, né? Aí, então, não estou trabalhando, né? Então, estou vendendo as roupinhas aí, mexendo. E assim, se eu tivesse, né, bens, como dizia... Porque isso vai dizer de todos os prefeitos. De todos os prefeitos que saem, fulano tem fazenda, tem isso, tem... Gente, se eu tivesse passando por isso, eu não passava toda a humilhação que eu passei, né? Assim, e me endividei até hoje, assim, devo ainda muito, né? Até a casa de morar, não tenho vergonha de falar, foi empenhorada. Então, se eu tivesse, que nem dizia que eu tinha fazenda, eu não tinha quitado tudo isso? Claro, eu sou um homem honesto, E assim, se eu devo e estou devendo ainda muito, sei que devo, se eu não paguei essas pessoas, porque eu não tive condição ainda. Mas eu tenho um Deus que existe, um Deus grandioso, que Ele vai me ajudar. Eu honrar meu nome. Porque uma das coisas que eu peço para Deus é o quê? Não é eu voltar para a prefeitura, não tenho preocupação de voltar a ser prefeito, não. Assim, o que eu sempre peço para Deus é o quê? Ele me dá a oportunidade de eu quitar aquilo que eu fiquei devendo para trás, né? As pessoas que eu fiquei devendo, que eu sei que não é fácil. Se você passar, se eu contar a minha história, assim, exemplo, eu tenho um livro que eu acabei que escrevi, está escrito, está pronto, né? Que sobre a minha história. Eu conto desde a época que eu cheguei aqui, conto, né, da minha trajetória, aí entra na trajetória política, eu conto, foco mais na questão política ali. Esse livro é um livro que é bom quem é líder, quem quer ser um gestor, lê esse livro para ele ver o cuidado que você tem que ter com as pessoas. Porque Jesus Cristo é o Senhor dos Senhores, é o Deus Todo-Poderoso, né? Conhece todas as coisas. Ele teve gente do lado dele que traiu ele, exatamente, né? Agora, nós, ser humano, né? O que nós somos? Não somos nada. É verdade. Né? Somos pó. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, né? E esse livro, ele ensina isso, você ter cuidado com as pessoas. Não é desconfiar, você confiar, mas também, né? Confiar, mas observar, saber quem é que está do seu lado, qual a pessoa que realmente está dizendo, você é o cara, é isso. Então você tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes é esse amigo que muitas vezes que diz que é seu amigo, né? É que acaba te dando a rasteira. Né? Então esse livro que é um livro da minha história, né? E Deus vai me dar a oportunidade de eu publicar esse livro, né? E é um livro que vai ensinar muito, né? Além de ensinar da sua vida, o cotidiano, né? É um livro também que ensina, que fala né? Como é bom confiar num Deus, né? Que nós sabemos que é o dono de tudo, é dono do ouro, dono da prata, né? O Deus que criou todas as coisas. Que muitas vezes o homem vai mal, tanto faz na administração pública ou numa empresa particular, muitas vezes as coisas vão mal por quê? É que o homem muitas vezes esquece de Deus, né? Se o homem, primeira coisa que ele colocar, de tudo que ele vai fazer, seja no poder público, seja numa administração particular, se ele colocar Deus primeiro, eu digo com certeza, nada vai dar errado. Se ele colocar Deus em primeiro lugar, nada vai dar errado. Por quê? Porque Deus é aquele que comanda, é o comandante de tudo. Agora, muitas vezes, o homem ele quer colocar a sua vaidade, ele quer colocar os seus interesses primeiro e Deus em segundo, aí Deus não tem interesse também de ser o protetor, né? Porque o meu sucesso, o sucesso seu, o sucesso de qualquer pessoa, ele é dado por Deus. É verdade. Né? Se a pessoa acha que ele consegue andar com seus próprios pés, eu falo assim por experiência própria, porque
Eu muitas vezes, quando eu estava lá na prefeitura, eu esqueci muitas vezes de botar Deus na frente. Por quê? Eu achava que muitas vezes a vaidade, as coisas, né, supérfluas dessa vida, era maior. Não dava tempo para Deus, né? A Bíblia, que como diz o outro, é o GPS que nós temos. É o GPS do ser humano. Aí eu não tinha tempo para pegar a Bíblia e ler lá o que a Bíblia fala. A Bíblia ensina tudo, né? Aí você não tinha tempo para Deus. Também Deus não vai ter tempo para te ensinar melhor. Salomão, o rei Salomão. Todo mundo conhece a história do rei Salomão. O rei Salomão foi o mais sábio homem de toda a terra, né? Foi o mais rico de toda a terra. Mas por quê? Em sonhos, Deus apareceu em sonho e Deus pediu para ele o que ele queria. Ele pediu sabedoria, né? Então, Deus deu para ele. Então, isso é um exemplo para qualquer administrador público. É colocar Deus em primeiro lugar. Se você colocar Deus em primeiro lugar, você pode ter certeza que nada vai dar errado. Tá certo. Gente, esse é o meu convidado da semana, Antônio Maria, ex-prefeito, ex-vereador, ex-prefeito aqui da cidade de Lavandeira, região sudeste do Tocantins, batendo papo conosco nesta quinta-feira, para quem nos acompanham pelas redes sociais, e também no sábado, a partir das 10 horas da manhã, por ali mais ou menos, pela rádio RCB AM 1520 da cidade de Campos Belos de Goiás, no comando Hamilton Mendes, este programa que é sucesso há tantos anos na região, que é o programa A Cidade em Foco. Antônio, sobre política, se você tiver alguma coisa a mais para acrescentar, fique à vontade, chegando na reta final do nosso bate-papo, queria que você falasse sobre os projetos para o futuro, né? Você me dizia em off que está escrevendo aí um livro ou uns livros, que eu queria que você falasse sobre esse livro, como que está, a situação de momento, quando esse livro ou esses livros ficaram prontos, se é apenas um, se são vários. A questão dos meus livros são, na verdade, a gente já tem uns 3 publicados, né? Um livro mais voltado para autoajuda, né? Para fé. E agora estou lançando um livro que é um livro de ficção, né? É um livro que ele conta a história, né, de um líder, né, na época, de uma cidade estilo aqueles filmes antigos, né, aqueles filmes Bang Bang, né, americano, né? Tem uma história que ela passa naquele sentido ali, naquela época, né, da colonização dos Estados Unidos. Então é um livro voltado para o nome dele é chamado Eldorado, né? O nome do filme Eldorado, que ele é um jovem que o pai dele chegou na cidade, né? E através dele a cidade desenvolveu, mudou a história da cidade. Era um homem honesto, um homem desbravador, né? E só que ali a inveja, né, de muitos ali, como eu acabei de contar a história aí da polícia, aí houve ali, pelo meio ali, interesse, né? Então aquele homem queria ver o melhor e acabou ele sendo perseguido, né, nessa história. Aí conta a história, aí ele foi assassinado pelos líderes daquela cidade, juiz, político, tem vários segmentos, né? E ele é assassinado junto com a família dele, tudo. E nisso sobrou esse menino, que era um garoto chamado Eldorado. E eles não quis matar ele, deixou ele ali como prisioneiro ali naquela fazenda onde passa a história. E ali ele foi crescendo ali, prisioneiro, e conseguiu fugir, né? E quando ele foge, ele vai, né? E ele foge, e ali ele consegue ter abrigo em um homem que era também um homem justiceiro, né? Ali ensina ele a habilidade da arma, né? Como você sabe, naquela história americana ali, sempre o Bang Bang usa muito a questão da arma, né? Então ali aí ele volta para aquela cidade para vingar a morte de seus pais e mostrar para o povo quem é que foi o responsável pelas mortes, né? Então esse livro ele conta essa história, né? É um livro muito interessante. Ele está ficando pronto agora, é de uma editora lá do Rio de Janeiro, né? E a Albatroz, que é a editora. Então eu creio que até no mês de setembro agora fica pronto, né? Então o livro,
Aí a gente vai fazer a divulgação aí, né, nas redes sociais, até assim, conta com a sua ajuda para divulgar também, né? E as pessoas que interessaram, ler o livro, né? E é só nos procurar que a gente vai ter o prazer, né? E tem outros livros, né, que estão prontos, que são, na verdade, são 15 livros, né, que já é escrito, pronto, que esse da minha história está pronto, mas depende de algumas coisas, né, vindo de Deus, né? Mas futuramente isso vai ser publicado também, né? E esses outros aí é um livro mais voltado para autoajuda, né? Mas Deus vai me dar a oportunidade de publicar. Com certeza. Né? Eu quero aproveitar a oportunidade e abraçar a Geraldina, que é a esposa digníssima do Tom e Maria, seus filhos, o Alexandre, né? Alexandre. E o André, que está lá em Palmas, com certeza assistindo, né, a essa entrevista com o grande paizão que ele tem. Você só tem esses dois, né? Tem dois. Tom, em suas considerações finais, para a gente concluir, o que você tem para passar aí para a comunidade, a sua esperança, está esperançoso de um Brasil melhor? A gente não falou do país, falou mais dentro mesmo aqui da cidade, do município. Queria que você falasse sobre seu pensamento, sua esperança, sua fé, seu otimismo com relação a não só uma Lavandeira, não só um Tocantins, mas todo um Brasil melhor, principalmente para as gerações futuras. Mas assim, a gente quer, né, te agradecer, né, pelo convite, né? E agradecer também o Hamilton Mendes, né, que é Campos Belos, né? E todos, né, que vai ouvir, né, essa entrevista, né? A gente quer abraçar todos e dizer que a gente nunca perdeu a esperança, né? A esperança de ver um país melhor, né? Como a gente sabemos que não um país como o mundo, a gente está vendo aí essa pandemia aí trouxe muita consequência, né, mundial, mas a gente tem a esperança que através, né, a vacina está chegando e a gente está vendo que está melhorando o quadro, né, da questão das mortes está diminuindo, então a gente tem a esperança de dias melhores, né? E a questão do país, a gente sempre acredita, né, que o amanhã vai ser melhor, né? A gente está vindo um ano político aí, que cada um possa, né, refletir, ver qual o melhor, né? A gente não está aqui para falar quem é o melhor, se é I, se é A, se é B. Cada um tem suas convicções, né? E a pessoa tem que analisar, ver qual é o melhor. E porque nós sabemos que para o país andar, para o país melhorar, vai depender das pessoas que estão lá, né? Tanto o legislativo, que agora vai ser um ano que vai ter eleição para o legislativo, para o executivo, né? E tanto o legislativo como o executivo, as pessoas têm que saber, né? Procurar ver a história de cada político, né? E saber qual é o melhor. A gente sempre crê que amanhã vai ser melhor, né? Aí não pode, que nem eu vejo falar assim, não vou votar mais não, porque não adianta. Adianta sim, é só você saber, né? Quem é o melhor, ver a história de cada um e saber quem é que realmente tem interesse de fazer o melhor para a população, porque nós sabemos que tudo rege através da política, né? Todos os caminhos é através da política. Então, se você coloca um gestor lá que não tem interesse, as coisas a tendência é ir mal, né? Mas se você saber escolher e saber quem é que tem os melhores projetos, e com certeza vai melhorar, né? E isso é a esperança que nós temos, né, no nosso país, né? Não vamos perder a esperança não, né? E para vocês que estão nos acompanhando, eu quero até abraçar aqui, mandar um abraço forte para os prefeitos do FIM, da cidade de Combinado, para o prefeito Fernando Pereira, da cidade de Novo Alegre. Ali nós também prestamos serviços na área de comunicação. E para você que está em qualquer parte do mundo, que é destas cidades, ou Combinado, ou Novo Alegre, e quer acompanhar de perto o que anda acontecendo na gestão desses dois prefeitos, vocês podem acompanhar. Quase todos os dias a gente lança alguma matéria especial nas redes sociais, nosso canal no YouTube, é só você pesquisar, Canal de Notícias Sudeste. Canal de Notícias Sudeste. Você vai cair lá na nossa página e vai acompanhar tudo o que de mais importante tem acontecido em Combinado e também na cidade de Novo Alegre. Para fechar com você, Tony, uma curiosidade minha. Situação política, como é que tá para os próximos anos? Ou você pode voltar a se candidatar ou ainda não?
Eu ainda estou com uns problemas, né, na questão judicial, né? Inclusive até meu título foi cancelado, né? Nem votei nessas eleições passadas, né? Meu título foi cancelado devido a algumas ações, fui condenado aqui em algumas ações, né? Teve algumas que já venceram, já prescreveu, já. Inclusive até já poderia fazer meu título. Mas tem duas em vigência, né? Que uma que vence agora, final do ano, e outra que vai vencer, se eu não me engano, no mês de abril, né? Então só depois que passar essas aí, né? Que aí você poderei fazer o título, né? Mas até então, nem votar, atualmente eu pude votar, né? Devido a essas ações aí, né? Isso serve, né, para os gestores assim, ter muito cuidado com essa questão de lidar com a coisa pública, né? E não ter cuidado que às vezes você, por causa de uma prestação de conta, né? Que você, talvez ali, você tem o profissional para aquilo ali. Mas se o profissional não faz um bom serviço, você não acompanha, aí você acaba sendo penalizado, né? Exatamente. E assim, é isso que um conselho que a gente dá, né? É o cuidado que tem que ter, né? Tom e Maria, fiz questão de te fazer o convite, você é uma pessoa maravilhosa, há 4 anos e meio que eu estou aqui, te conheci, fiz amizade, sou amigo também de sua família, entre eles eu destaco o Elmo, né, que eu estou sempre lá na fazenda do Elmo e a gente está sempre junto nos bares, tomando uma cerveja gelada, é uma figura fantástica, maravilhosa, que eu gosto muito, você também é uma pessoa maravilhosa, toda a sua família, seus filhos são também meus amigos e eu estou aqui agora para agradecer de coração, foi um prazer esse bate-papo com você, Antônio. Não, o prazer foi todo meu. A gente fica agradecido, né? De ser lembrado, né? Porque muitas vezes quando a pessoa cai na situação que eu caí, difícil, dificuldade, você é esquecido lá no canto, né? Mas a gente sabe que ainda tem pessoas que lembram da gente, né? E você é uma desses, né? Então a gente com quer certeza, agradecer, né? Pessoas boas sempre serão lembradas. Hamilton Mendes, Ivan Almeida, Vovô Mariano, abraço também o Carlos Augusto Velos, Bob Cardoso, a voz padrão dos craques do rádio. Obrigado pela parceria, viu? Por retransmitir aí essas histórias bonitas que acontecem aqui na região sudeste do estado do Tocantins. Fiquem todos com Deus. Para quem nos acompanhou também, beijo no coração. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho de sempre. Na próxima quinta-feira, se Deus nos permitir, a gente está aqui de volta com mais um convidado especial. Até lá, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.